Olá, aqui é a Lu. Bem-vindos ao 10 por 10 Pausas para Despertar. E se tudo isso for só algo para você pensar? E se o tempo não for exatamente como a gente aprendeu aqui, passado, presente e futuro? Talvez não estejam tão separados assim. Talvez eles coexistam em camadas diferentes de uma mesma realidade. Na física moderna, ideias ligadas à relatividade de Albert Einstein já abriram uma nova forma de olhar isso. O tempo não é tão rígido quanto parece. Ele pode se curvar, se dilatar, depender do ponto de observação. E quando você olha por esse ângulo, algo muda na forma como você percebe a vida. Porque ela começa a parecer menos linear e mais conectada. Coisas que você viveu parecem ecoar no presente. Escolhas pequenas mudam caminhos inteiros. Em algumas situações, parece ter um encaixe estranho demais para ser sua casa. E aí entra uma pergunta: e se a realidade for mais ampla do que a gente percebe no dia a dia? O físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet pôs uma teoria chamada desdobramento do tempo. Ele sugere que o tempo não segue uma única linha fixa, mas se desdobra em múltiplas possibilidades. Ou seja, cada escolha no presente não cria apenas um futuro, cria vários caminhos possíveis. Alguns mais leves, outros mais desafiadores, outros completamente diferentes do que você imagina agora. E dentro dessa versão, existe a ideia de um duplo, uma espécie de extensão de você, atuando em uma outra camada dessa realidade. Não como algo separado, mas como uma continuidade da sua própria consciência, percebendo as possibilidades. Alguns chamam isso de intuição, outros de percepção ampliada, outros de eu maior. Bem, o nome não é o mais importante. O importante é a ideia. E se você não estivesse limitado apenas ao que consegue ver agora? Daí entra algo que muitas pessoas já viveram, mesmo sem nomear: as chamadas coincidências, ou como Carl Jung chamou de sincronicidades. Eventos que não parecem conectados pela causa, mas por sentido. Você pensa em alguém e a pessoa aparece. Você sente que algo não está certo e depois entende por quê. Uma decisão muda, se reorganiza depois. E você chama isso de acaso. Mas e se não for acaso? E se forem mesmo padrões que você ainda não percebeu completamente? Agora, pensa com calma. Se existem múltiplas possibilidades de realidade, será que você não está, de alguma forma, se conectando com mais de uma ao mesmo tempo? Não como destino fixo, mas como possibilidades que você sente antes de entender. E talvez seja por isso que algumas decisões não vêm só da lógica, vêm de algo mais sutil, uma sensação, uma direção interna, um algo que você não sabe explicar. E isso não precisa ser forçado em uma única explicação. Pode ser apenas observado. Porque quando você começa a observar, a vida deixa de parecer aleatória e começa a parecer significativa de outro jeito. Agora traz isso para o seu cotidiano. Quantas vezes você ignorou uma sensação e depois pensou: poxa, eu sabia? Quantas vezes algo pareceu coincidência demais e depois fez sentido? Isso não é sobre escolher uma única explicação. É sobre reconhecer que existem formas diferentes de perceber a realidade. E talvez você esteja começando a perceber mais do que antes percebia. Agora respira um instante. E se a vida não estivesse só acontecendo, mas sendo percebida em camadas?
E se você não estiver atrasado, mas apenas começando a ver um padrão maior? Nada aqui é para te dar uma resposta fechada, é para te tirar do automático. E quando você começa a observar, você muda a forma como vive o presente. Você começa a prestar atenção nas sensações, nos sinais, nos encontros e principalmente no que antes passava despercebido. Se esse vídeo te tirou do automático por alguns instantes, tocou em algo, te fez pensar diferente, me conta aqui nos comentários o que você começou a perceber. Desejo que você comece a observar a sua vida com mais presença, as coincidências com mais curiosidade e as escolhas com mais consciência. E talvez você, eu, todos nós, não estejamos só vivendo apenas uma linha do tempo, mas navegando entre várias possibilidades o tempo inteiro. Obrigada por estar aqui. Um grande abraço e até mais.